Salve, meus amigos! Já tem um tempo que eu quero fazer uma série aqui no canal de histórias, mas eu não sei como que eu vou tocar essa série. Ainda tô pensando bastante, mas de qualquer maneira eu resolvi gravar um vídeo de história hoje pra vocês. Hoje eu vou contar uma história minha e eu espero que depois eu conte histórias de vocês e comente essas histórias nos próximos vídeos, mas de qualquer maneira, por enquanto, tô refletindo bastante em relação a isso. Se eu gostei, é muito importante. Se você gosta da ideia de ter a sua história sendo contada e analisada por mim aqui no vídeo, deixa aí nos comentários se você acha interessante ou não, beleza? Então vamos lá, clã. Hoje eu vou contar uma história do console que eu nunca tive. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do professor. E, bom, eu venho do interior, da cidade do Favo de Mel especificamente, que no caso é a cidade de Jandira, em São Paulo. Essa cidade, antigamente, ela era considerada, tipo, um lugar muito insalubre, sabe? Não tinha nada na cidade. O hospital da cidade era uma porcaria, a educação da cidade era uma porcaria, tudo era uma porcaria na cidade. A cidade hoje em dia tá bem melhor, evoluiu bastante em relação aos últimos 30 anos, mas antigamente era uma porcaria, realmente era, não tinha nada, sabe? E, bom, na década de 90, que foi a década onde eu era criança, a gente passava basicamente a semana toda sem fazer nada, chegava no final de semana e assistia o Domingão do Faustão, assistia o Gugu Liberato e era essa a nossa vida. Uma vida bem entediante, pra falar a verdade, né? Mas, bom, a minha avó, ela passava o dia saindo, ela não ficava em casa. E a minha mãe, ela também, né, ficava trabalhando o tempo todo. Então, eu acabei passando a maior parte da minha infância sozinho, eu não podia sair de casa. Eu nunca tive pai direito, então, por causa disso, né, eu sempre ficava trancado dentro de casa. Minha avó trancava a porta e ia embora e me deixava lá. E eu ficava completamente sozinho. Tipo, com 3, 4 anos de idade, eu lembro, tipo, de estar assim, sabe, na grade da porta, olhando a minha avó trancar a porta e ir embora, sabe? E ficar várias horas fora e eu sozinho lá dentro, podendo fazer o que eu quisesse, sabe? Pegar uma faca ali, botar fogo na casa, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, uma coisa que me ajudou bastante a lidar com essa solidão foi justamente os jogos de videogame. Então, desde muito cedo, eu comecei a jogar jogos de videogame. Eu comecei jogando Atari, depois eu comecei jogando Master System. E muita gente vai falar, nossa, então você é muito velho, Dark, por você ter jogado Atari, né? Só que, claro, tipo, quando eu ganhei o Master System, estava sendo lançado no Nintendo 64, tá? Quando eu ganhei o Atari, a gente já estava na geração do PlayStation. Então, eu sempre joguei os videogames assim, dessa maneira. Só que, bom, como eu comentei, né? A gente tinha uma vida muito precária, a gente era muito pobrezinho, a gente morava numa casa que era um cômodo só praticamente, 2, se você contar com a cozinha ou a casa, sei lá. Enfim, era um bagulho muito pequeno, era um bagulho que, tipo, muito, eu diria até insalubre, mas eu lembro um pouco, eu sinto um pouco de saudades. De qualquer maneira, eu sempre quis ter os novos jogos de videogame, eu lembro que eu comprava a revista Nintendo World todo mês. Eu gostava muito dessa revista e eu realmente tinha sonho de ser um jornalista gamer, sabe? De trabalhar com jogos de videogame de alguma maneira, porque eu gostava muito disso e eu pensava, poxa, esses caras aqui, eles são os meus heróis, sabe? Porque eles fazem conteúdo de videogame e eles ganham dinheiro com isso. Para uma criança, isso brilhava os olhos. Então eu passei a minha juventude inteira sonhando no dia que eu faria faculdade de jornalismo e depois eu tentaria trabalhar na Nintendo World ou na EGM de alguma maneira. Sério, esse foi o meu sonho durante a minha juventude inteira. Dos 6, 7 anos de idade até os 18 anos eu tinha esse pensamento. Mas de qualquer maneira, bom, quando eu tinha 12 anos eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava numa locadora, né? Eu trabalhava na locadora de família, que era do meu pai, no caso, né? Só que meu pai, ele sempre foi muito distante, sabe? Tanto que eu sempre comento, né? Que, tipo, meu pai, tipo, ele praticamente... Eu não tive pai. A minha infância toda ele foi ausente. E quando eu cresci, né? Quando eu tava maior, ele também era ausente. Até que quando eu tinha uns... Eu não lembro exatamente quando foi que ele abandonou a família por completo, sabe? Mas eu acho que foi mais ou menos nessa idade aí, de 12 anos por aí, que ele abandonou a família por completo. Mas de qualquer maneira, nessa época eu trabalhava, né, na locadora e eu ganhava R$ 50 por mês. E, cara, mano, eu ficava muito feliz de ter R$ 50. Tipo, eu trabalhava todos os dias pra ganhar 50 conto. Até é interessante pensar que eu trabalhava, por exemplo, não trabalhava só 5 horas, não trabalhava 4, não trabalhava 3 horas, eu trabalhava mais de 8 horas na locadora. Eu acordava 10 horas da manhã, abria a locadora e fechava a locadora 8 horas da noite, sendo que na maior parte das vezes eu acabava saindo antes porque eu tinha que ir pra escola, né? Eu comecei a estudar à noite. Eu lembro que eu tive que passar por alguma coisa bizarra lá, porque eu não podia estudar à noite por causa da minha idade e porque eu trabalhava, eu não podia estudar de manhã ou de tarde, eu tinha que estudar à noite especificamente. Então a minha rotina, acho que dos 12 anos
até os 17 anos foi justamente acordar todos os dias 10 horas da manhã, trabalhar na locadora até as 7 horas da noite, ir para a escola, voltar às 11 horas, dormir, acordar no outro dia e fazer exatamente o mesmo processo, todos os dias para ganhar R$ 50 por mês. Tudo bem que teve um aumento, né? Depois de R$ 50 eu comecei a receber R$ 100, mas mesmo assim, claro, o salário mínimo era muito maior do que isso na época, foi praticamente trabalho escravo, né? Mas de qualquer maneira era algo que me ajudava e ajudava a família também, né? E bom, eu sempre gostei muito de consoles, só que como você sabe, console no Brasil é uma coisa muito complicada, né? E eu sempre tive os consoles, os jogos de videogame por causa disso, porque eu trabalhava e eu tinha dinheiro para poder comprar as coisas. Eu juntava dinheiro todo mês para conseguir comprar os videogames e coisas do tipo. E eu lembro que quando saiu o GameCube, eu sonhava em ter um GameCube. Nossa, os meus olhos brilhavam com o GameCube. Eu queria ter um GameCube. O primeiro console que eu comprei com meu próprio dinheiro foi um Game Boy. Eu lembro que na época o Game Boy foi R$ 300 e era muita grana, porque, pô, eu ganhava 50 conto por mês, né? Mas aí eu falei, eu vou juntar agora e vou comprar um GameCube. E eu comecei a juntar. O GameCube custava R$ 800 na época e eu cheguei a ter R$ 500 guardados. Só que eu era muito infantil, era muito criança. Isso, sei lá, eu tinha uns 14 anos nessa época. E aí eu guardava esse dinheiro na própria locadora, sabe? Tipo, tinha as fitas VHS e tinha uma caixa de fita VHS que tava vazia. E eu colocava o meu dinheiro sempre dentro dessa caixa. E como que eu identificava essa caixa em relação às outras caixas de fita VHS? Essa, ela não tinha aquele plástico porque eu arranquei. Então era só a caixa mesmo, sabe? E o plástico estava arrancado. Aí ela ficava mais fosco, vista à distância. E eu deixava ela guardada numa estante, assim, em cima com umas caixas velhas. E deixava lá. Então todo mês eu pegava os meus dinheiros. O que sobrava eu guardava lá. Eu cheguei a juntar, tipo, eu fiquei juntando por um ano. Juntei um ano e mais alguns dias aí, alguns meses. E eu consegui, eu acho que uns R$ 500 nessa caixa. E eu, pô, mano, sofri muito pra conseguir esse dinheiro, viu? Trabalhando todos os dias, guardando esse dinheirinho. E aí teve um dia que eu cheguei, né? E eu notei que a caixa tava fora do lugar. E aí eu fiquei pensando, mano, cadê minha caixa, ué? Aí eu fui abrir a caixa, mano, sério, eu acho que esse aqui foi um dos maiores traumas da minha vida. Eu abri a caixa e não tinha um centavo lá dentro. Você não imagina a sensação que é você pegar e abrir uma caixinha dessa e não ter R$ 0 lá, sabe? Foi muito triste, eu fiquei muito magoado porque eu queria muito ter um GameCube. Meu grande sonho de vida era ter um GameCube até então. Tipo, o que me movimentava, minha vida sempre foi muito desgraçada, sério, sempre. Mas o que me deixava animado era saber que eu ia trabalhar, sofrer, passar por todos aqueles abusos que eu passava, mas eu ia conseguir comprar o meu GameCube depois de alguns meses ou alguns anos e tal. E infelizmente, bom, meu pai foi lá, pegou a caixinha, roubou o dinheiro e levou embora. Eu imagino que foi meu pai, né? Ou foi a minha avó, mas eu imagino que tenha sido mais fácil ter sido meu pai mesmo que pegou o dinheiro e sumiu com a grana. E eu fiquei muito triste, claro, vocês não têm noção, eu fiquei muito magoado com isso. Tipo, meu pai sempre foi muito ausente, tipo, eu nunca tive presença do pai, sabe? Ele sempre tava em algum lugar diferente, coisa do tipo. Ele sempre foi muito mercenário, sabe, com a minha mãe em relação às coisas. Por exemplo, tinha épocas que eu precisava que alguém me levasse na escola, né? Então, o que ele fazia? Ele pegava, cobrava dinheiro para me levar até a escola e me buscar na escola. E aí ele pegava essa gasolina que era colocada para me levar e me trazer e fazia um monte de coisa, saía com outras pessoas, sabe, usava droga, sei lá, um monte de merda assim, sabe? E, bom, a locadora era dele, de certa forma, né? Então, ele pegou essa grana aí, sei lá o que ele fez com essa grana, mas, mano do céu, foi uma das maiores frustrações que eu já tive na minha vida, de fato. Ó, eu tô lembrando aqui, eu tô ficando triste, sabe, de lembrar. E até hoje eu penso, sabe, tipo, em comprar um GameCube. Eu penso, sei lá, em chegar lá no Mercado Livre e comprar um GameCube só pra deixar aqui, sabe? Eu não vou jogar, eu só vou deixar aqui e falar, olha só, eu conquistei você, sabe? Eu finalmente comprei você. Eu penso nisso, porque, putz, mano, vocês não têm noção como eu queria ter esse console. Tipo, tudo bem que eu acabei jogando os jogos por emulador depois, né? Tipo, hoje em dia os emuladores avançaram muito ao ponto de que você pode, de fato, jogar qualquer console em qualquer situação. Mas, bom, enfim, o console do GameCube, por mais que fosse problemático por ter jogo original na época e eu não tinha grana pra bancar eles, só o fato de ter conquistado aquilo já significaria muito pra mim, né? E no final das contas, gente, eu nem consegui esse dinheiro de volta, viu? Você deve estar pensando, sua mãe foi lá e te deu dinheiro. Não, ninguém deu. Todo mundo cagou e ficou por isso mesmo, infelizmente, o dinheiro do meu GameCube. E até hoje nunca mais tive o console. Nunca mais consegui
pegar em um console, na verdade. Até cheguei a emprestar um console GameCube de um amigo que tinha, né? E joguei alguns jogos na época. O Wind Waker eu joguei, o Star Fox lá de meio Zeldinha também joguei. Não gostava muito dele. Mas, bom, enfim, não é a mesma coisa pegar emprestado do que ser o dono do console, né? É, meus amigos, triste. Bom, enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.